Em 2023, pela primeira vez na história, se formaram mais mulheres do que homens em faculdades no Brasil. E não por pouco, por uma diferença expressiva. Nos Estados Unidos, estudos mostram que homens representam hoje menos de 40% dos estudantes universitários. A tendência é a mesma no mundo inteiro. Homens abandonando a educação, abandonando carreiras, abandonando relacionamentos, abandonando ambições. E o mais assustador não é o dado em si, não é o silêncio em volta dele. Ninguém fala sobre isso, ninguém questiona. Ninguém pergunta o que está acontecendo com os homens, porque no mundo de hoje fazer essa pergunta já é considerado problema. Mas eu vou fazer essa pergunta aqui, porque eu acredito que um homem que não consegue encarar a própria realidade nunca vai conseguir mudar ela. E a realidade é essa. Existe uma epidemia silenciosa de desistência masculina e ela está mais perto de você do que você imagina. Talvez ela já esteja dentro de você e ninguém vai te avisar quando isso vai acontecer, porque a desistência moderna não chega em bandeira branca. Ela chega com Netflix, com delivery, com um scroll infinito, com sensação confortável de que amanhã você começa. Esse vídeo é sobre isso, sobre como a sociedade moderna foi construída para fazer você desistir sem perceber, e sobre o que você pode fazer antes que seja tarde demais. Quando a maioria das pessoas pensam em desistência, pensam em momento dramático. O cara larga tudo, que some, que tem uma crise visível, óbvia, impossível de ignorar. Mas essa não é a desistência que está destruindo os homens da nossa geração. A desistência moderna, ela é silenciosa, ela é gradual. É tão sutil que você não consegue identificar o momento exato em que aconteceu. Ela começa com pequenas capitulações. Você tinha um sonho, um objetivo, uma visão do que queria construir e um dia, sem nenhum evento dramático, sem nenhuma catástrofe, você parou de perseguir. Não tomou uma decisão consciente de desistir. Simplesmente parou. E aí a vida foi preenchendo o espaço que aquele sonho seu ocupava, com obrigações, com distrações, com confortos pequenos que anestesiam a dor que não está vivendo o que você sabe que poderia viver. Isso tem um nome na psicologia, chamamos de desengajamento progressivo. É quando um homem, diante de pressão contínua e resultados que demoram a aparecer, vai reduzindo gradualmente o nível de esforço e investimento, até que um dia está operando em modo mínimo de sobrevivência, fazendo o suficiente para não perder o emprego, o suficiente para manter o relacionamento, o suficiente para entrar, ou melhor, para não entrar em colapso, mas nunca o suficiente para realmente viver. E o mais cruel desse processo é o que? Ele é confortável, dolorosamente confortável. Porque o homem que desistiu gradualmente ainda tem tudo aparentemente no lugar. Ainda vai trabalhar, ainda vai pagar as contas, ainda vai aparecer nos lugares certos. Mas por dentro ele simplesmente apagou. E isso é muito mais difícil identificar, muito mais difícil de reverter do que uma crise óbvia. Porque pelo menos na crise óbvia você sabe que tem um problema. E na desistência silenciosa você acha que está tudo bem. Mas por que isso está acontecendo agora numa escala tão grande? Porque a geração de homens mais conectada, mais informada e com mais acesso a oportunidades da história é também a que mais desiste. Não é coincidência, é design. A sociedade moderna, especialmente a economia de atenção que domina nossas vidas desde o smartphone, foi construída com um objetivo muito claro: manter você no estado de estimulação passiva permanente. Eu vou explicar o que isso significa na prática. Seu cérebro foi projetado ao longo de milhões de anos de evolução para buscar recompensas, para sentir prazer quando conquista algo, para se motivar através de antecipação de resultados. Esse sistema funcionou muito bem por milênios. O problema é que a indústria de tecnologia e entretenimento descobriu como que hackeia esse sistema. Toda vez que você recebe uma notificação, seu cérebro libera dopamina. Toda vez que você abre algo novo lá no feed, seu cérebro libera dopamina. Toda vez que você passa para a próxima cena,
ou capítulo de uma série, seu cérebro libera dopamina. Sabe qual que é o resultado disso? Você passa o dia inteiro num ciclo constante de mini recompensas artificiais. O que acontece quando o homem vive nesse ciclo? Ele perde a capacidade de tolerar a ausência de recompensa imediata e qualquer coisa que vale a pena na vida. Qualquer objetivo real, qualquer construção genuína exige exatamente isso. Exige a capacidade de trabalhar sem ver resultados por semanas, por meses, por anos. Um negócio, ele não dá lucro no primeiro mês. Um corpo não muda em 2 semanas. Um relacionamento profundo não se constrói em dias. Um canal no YouTube, ele não vai explodir no primeiro vídeo. Qualquer coisa que tenha um valor real exige tempo, exige esforço sem recompensa imediata, exige a capacidade de continuar mesmo quando não tem nenhum sinal de que está funcionando. E é exatamente essa capacidade que está sendo destruída sistematicamente, diariamente, em cada hora que você passa consumindo conteúdo passivamente em vez de consumir conteúdo ativamente. A máquina não quer que você construa, a máquina quer que você consuma. E um homem que só consome, nunca que ele vai construir nada que valha. Ao longo dos anos, eu comecei a identificar 3 tipos diferentes de desistência masculina. 3 padrões que aparecem repetidamente. Eu quero apostar que você vai reconhecer pelo menos um deles. O primeiro tipo, qual que é o primeiro tipo? O primeiro tipo é o da desistência da identidade. Esse é o homem que parou de se perguntar quem ele é de verdade, que aceitou a versão de si mesmo, que construiu o ambiente que construiu, o que a família esperava, o que os amigos aprovavam, o que o mercado de trabalho remunerava. E foi vivendo essa versão por tanto tempo, que esqueceu que ela não é ele. Trabalha numa área que não realiza, ele mantém relacionamentos que não o nutrem, segue uma rotina que nunca escolheu, não tomou nenhuma decisão de desistir de si mesmo, simplesmente nunca começou a se encontrar de verdade. O segundo tipo é o desistente do esforço. Esse é o homem que começa tudo com energia máxima e que termina quase nada. Tem ideias brilhantes, tem motivação genuína desde o início, tem capacidade real, mas quando a empolgação passa, ele sempre passa e daí ele para, ele trava, porque confundiu motivação com disciplina. E motivação é uma emoção, ela vem e vai, não dá para depender dela. Disciplina é uma escolha, é o que te faz continuar quando a motivação vai embora. E esse homem nunca desenvolveu disciplina. Esse homem vive refém dos ciclos de motivação. Começa muito, termina pouco e carrega o peso de tudo que poderia ter construído, mas não construiu. O terceiro tipo, o desistente do risco. Esse talvez seja o mais comum e o mais difícil de identificar. É o homem que está tecnicamente funcionando, que tem emprego, relacionamento, rotina, mas ele parou de arriscar, parou de tentar algo que poderia não dar certo. Ele parou de se expor, de ser vulnerável, de tentar algo maior, mais grandioso, porque o risco de falhar é muito mais doloroso do que o conforto medíocre de não tentar. Ele construiu uma vida segura, não uma vida grande, e no fundo sabe disso. E essa é a coincidência, esse saber que poderia melhorar mais, mas escolheu menos, que corrói ele por dentro. E qual dessas 3 que é você? Seja honesto comigo, porque a resposta a essa pergunta é o primeiro passo para qualquer mudança real. Eu preciso ser honesto com você sobre algo. Durante os 50 dias de preparação para a Semana Santa, que eu documentei aquela série lá, eu quase desisti. Mas não foi da encenação, não foi do papel, de tudo isso aqui. Teve um momento, acho que foi por volta da 3ª semana, mais ou menos, que eu acordei num dia e simplesmente eu não queria mais nada. Eu não queria treinar, não queria gravar, não queria continuar documentando. A câmera estava ali, o roteiro estava ali, o compromisso público estava ali. Eu fiquei olhando para tudo aquilo sem vontade nenhuma de tocar em nada. E aí passou pela minha cabeça naquele momento foi exatamente o que se passa na cabeça de todo homem no ponto de desistência.
Quero ver quem vai notar se eu parar. Não tô fazendo falta pra ninguém. E isso não tá dando resultado nenhum. Talvez não seja pra mim. Essas vozes são muito mais convincentes quando você tá cansado. Muito convincentes quando você investiu esforço e ainda não viu o retorno. Muito convincentes quando o mundo ao redor ele continua indiferente ao que você tá construindo. Mas eu fiz uma coisa naquele dia que mudou tudo. Eu não tomei nenhuma decisão grande, não me motivei, não assisti nenhum vídeo inspiracional, não li nenhuma frase de efeito. Eu só fiz a menor coisa possível. O que foi que eu fiz? Eu peguei a câmera e simplesmente liguei ela. Falei por 2 minutos sobre como eu estava me sentindo naquele dia e só isso. E você sabe o que aconteceu? No dia seguinte ficou mais fácil, ficou um pouco mais fácil. No dia seguinte, no dia depois, um pouco mais fácil ainda, e não foi porque a motivação voltou, foi porque eu descobri algo que nenhum conteúdo motivacional tinha me ensinado antes. A desistência se alimenta da inércia e a única forma de quebrar a inércia é agindo, é o agir, mesmo que seja a menor ação possível. Isso é o que separa o homem do que constrói daquele homem que só desiste. Não é talento, não é motivação, não é circunstância favorável, é a capacidade de fazer a menor coisa possível no dia em que tudo em que você quer parar, naquele dia que você não quer saber de nada, e depois de novo no dia seguinte, e depois no dia seguinte e por aí vai, até que a construção tome vida própria e você não precisa mais de motivação para continuar, porque você já virou a pessoa que faz isso. E aí a desistência perde o poder sobre você. Eu quero trazer algo aqui que você talvez não esperava isso em nenhum vídeo sobre desistência masculina, mas que para mim é impossível de ignorar, porque quando eu comecei a estudar profundamente o Evangelho durante a preparação para a Semana Santa, eu percebi que a Bíblia fala sobre desistência de uma forma que nenhum livro de desenvolvimento pessoal consegue alcançar, sabe? Tem um momento específico que me marcou demais. É a cena do Jesus na noite antes da crucificação vai ao jardim orar. E o texto diz que ele ficou angustiado, que o suor caiu como gotas de sangue que ele pediu ao Pai para passar aquele cálice. Pensa nisso por um segundo. O próprio Cristo, no momento mais decisivo da história humana, sentiu o peso de querer desistir. E ele não desistiu, mas ele sentiu. E isso muda completamente a forma como eu enxergo os meus próprios momentos de desistência. Porque se até Cristo sentiu aquele peso, o problema não é você sentir vontade de desistir. O problema é que o que você faz com essa sua vontade, sabe? A diferença entre Jesus e o homem que desiste não é que Jesus não sentiu o peso. É que Jesus, mesmo sentindo, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele entregou o controle, confiou no propósito maior e continuou. E tem outro personagem bíblico que me impacta muito quando penso em desistência, que é Elias, um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento. Um homem que fez coisas extraordinárias pela fé e tem um momento em que ele foge para o deserto, senta debaixo de uma árvore e pede a Deus que tire sua vida, literalmente, sabe? Um homem no pico da sua autoridade espiritual, completamente. Ele estava completamente esgotado, no seu limite, querendo parar de existir. E você sabe o que Deus faz? Não prega para ele, não repreende, não dá uma lista de motivos para continuar. Ele manda um anjo. O anjo toca Elias e diz: levanta e come. A jornada é longa demais para você. Come, descansa, levanta. Às vezes, a resposta para a desistência não é motivação, é descanso, é comida, é cuidar do básico, é reconhecer que você é humano e que humanos precisam de reposição. Depois de reposto, levantar e continuar, porque a jornada é longa demais para você desistir logo no meio. Eu quero falar sobre algo que raramente é dito com honestidade: o preço real de desistir. Não é o preço imediato, esse é o óbvio. Você não conquista o que queria, não constrói o que sonhou. Estou falando do preço que se acumula com o tempo. O preço invisível que vai ser cobrado silenciosamente ano após ano. Existe um conceito na psicologia chamado de eu não vivido. É a versão de você que poderia ter resistido se você tivesse feito
as escolhas que sabia que deveria fazer. Se tivesse continuado quando quis parar, se tivesse arriscado quando preferiu segurança, se tivesse sido honesto quando foi mais difícil se conformar. Esse tal de eu não vivido não desaparece quando você desiste. Ele fica como uma sombra paralela que caminha ao seu lado. E quanto mais tempo passa, mais essa sombra pesa. Você vê nos olhos de homens de 40, 50, 60 anos que desistiram cedo demais. Aquilo ali não é tristeza explícita, não é amargura óbvia, é uma espécie de apagamento, como se a luz tivesse diminuído de intensidade gradualmente ao longo dos anos, como se algo dentro deles tivesse sido enterrado tão profundo que eles próprios esqueceram o que era. E sabe o que é mais doloroso? Eles sabem disso. Em algum lugar dentro deles, eles sabem que poderiam ter sido mais, ter feito mais, ter vivido mais. E essa consciência, esse saber que ficou alguém que poderia ter sido, é o preço mais caro que existe. Mais caro que qualquer fracasso, porque o fracasso você pode transformar em aprendizado. O arrependimento de não ter tentado, esse aí não tem conserto. Eu não quero chegar nos 50 anos carregando esse peso, e aposto que você também não quer. E essa pergunta que fica é o seguinte: o que você vai fazer com isso agora? Porque agora ainda dá para mudar, amanhã talvez, mas com mais custo. E daqui 10 anos? O custo vai ser muito maior, vai ser enorme. Depois de tudo que eu vivi nesses 50 dias de preparação e de muito tempo observando homens que constroem e homens que desistem, eu identifiquei uma diferença fundamental entre esses dois grupos. Não é talento, eu já disse isso, não é inteligência, e eu conheço homens brilhantes que já desistiram de tudo. Não é sorte. Sorte é variável demais para a explicação. A diferença, ela é uma só. O homem que continua tem uma razão maior que o desconforto do momento. Deixa eu te explicar. Todo processo de construção passa por um momento em que desistir parece racional, parece a escolha inteligente, parece que qualquer pessoa sensata faria, certo? O negócio não tá dando lucro depois de 6 meses. Aí vai lá, o cara desiste. O canal não cresceu depois de 30 vídeos. Desiste. O relacionamento exige mais do que você tem de energia para doar. Desiste. O corpo não mudou depois de 2 meses de treino. Desiste. E nesses momentos, a única coisa que segura um homem é ter uma razão maior que o desconforto presente. Uma razão que responde à pergunta: por que eu continuo mesmo quando eu não quero? E essa razão precisa ser real. Precisa ser sua, precisa vir de dentro. Não porque ser alguém espera isso de você, você entendeu? Não pode ser porque você quer impressionar alguém. Não pode ser porque você tem medo de julgamento se você parar. Essas razões externas não sustentam você nos momentos mais difíceis. A razão que sustenta aqui está conectada com a identidade, você entendeu? Com o que você está decidindo ser. Com o tipo de homem que você quer se encontrar no espelho daqui 10 anos. E durante a minha preparação para a Semana Santa, minha razão de continuar nos dias difíceis era simples. Eu havia prometido publicamente e eu havia decidido ser o tipo de homem que honra o que promete. Não porque iam me cobrar, mas porque eu ia me cobrar. Porque a integridade não é o que você faz quando todo mundo está te olhando. É o que você faz quando ninguém está te olhando. E eu queria ser esse homem. Essa razão foi suficiente para me levantar nos dias em que eu não queria levantar. Eu vou ser direto aqui com você. Não existe fórmula mágica para parar de desistir. Não existe hack. Não existe segredo que ninguém te contou. Existe uma verdade simples e difícil ao mesmo tempo. Você para de desistir quando decide, de verdade, no nível mais profundo, quem você vai ser. Não o que você vai fazer, não o que você vai conquistar. Quem é que você vai ser? Porque quando você define com clareza o tipo de homem que está construindo, as suas decisões diárias ficam muito mais simples. Não mais fáceis, mais simples. Porque elas deixam de ser decisões individuais e passam a ser expressões de identidade. Um homem que decidiu ser disciplinado não pergunta todo dia se ele vai treinar. Ele treina,
porque é isso que homens disciplinados fazem. Um homem que decidiu ser fiel ao seu relacionamento, ele não negocia seus valores quando a pressão aparece. Você entendeu? Ele mantém. Porque é isso que os homens íntegros fazem. Outra coisa, um homem que decidiu construir algo, por exemplo, um canal, um negócio, uma família, uma obra, ele não abandona o primeiro obstáculo. Você entendeu? Ele continua. Porque é isso que os construtores fazem. A segunda coisa, e essa é prática, é reduzir o tamanho da ação necessária dos dias de crise. Eu aprendi isso na pior semana de preparação. Quando você não consegue fazer tudo, faça o mínimo. Não consegue ir treinar durante 1 hora? Treina 20 minutos. Não consegue gravar um vídeo completo assim como eu estou fazendo aqui? Grava 2 minutos. Você não consegue ler um capítulo inteiro de um livro? Lê apenas uma página. Porque os objetivos nos dias de crise não é performance, é presença, é manter o hábito vivo, manter a chama acesa, mesmo que seja pequena, porque uma chama pequena ela pode crescer, uma chama apagada ela precisa ser reacendida do zero. E a terceira coisa, a mais importante e a mais ignorada, cuide do básico: sono, alimentação, movimento, silêncio. Você lembra lá quando Elias queria desistir? Deus mandou ele comer e dormir. Não por acaso, porque um homem esgotado fisicamente não tem capacidade de tomar decisões, não tem reserva emocional para enfrentar os momentos difíceis. Ele não tem clareza para enxergar além do desconforto presente. Antes de qualquer estratégia, cuide do seu corpo e da sua mente. Você não pode construir nada de valor em cima de uma fundação destruída. Eu comecei esse vídeo aqui foi com dados, com números sobre homens que estão desistindo em escala global. E eu quero terminar com algo diferente, com uma pergunta, não para você responder para mim, para você responder para você mesmo, com honestidade e no silêncio. De que você está desistindo? Não precisa ser algo grande, não precisa ser um sonho monumental, pode ser um hábito que você começou e simplesmente abandonou, um projeto que ficou pela metade, uma versão de você mesmo que prometeu construir e simplesmente você foi adiando, uma conversa difícil que você mesmo evita, um risco que você sabe que precisa tomar, mas simplesmente continua postergando. Do que você está desistindo? Porque enquanto você não nomeia, você não pode enfrentar. Enquanto você não enfrenta, a desistência silenciosa continua fazendo o trabalho dela. Dia após dia, escolha após escolha. Até que um dia você vai olhar para trás e ver uma ideia inteira de coisas que você poderia ter feito, mas simplesmente não fez. Você ainda tem tempo de mudar isso, hoje e agora, com a menor ação possível. Não é amanhã, não é na segunda-feira que vem, não é quando as condições estiverem perfeitas. Eu tô falando para você que tem que ser agora. E outra coisa, se esse vídeo chegou em algum lugar dentro de você, deixa o seu like. Compartilha com alguém que está precisando ouvir isso também. E se você quer dar um passo concreto para sair da estagnação, tem um desafio de 45 dias logo aqui na descrição que trabalha exatamente isso. Disciplina, mentalidade, propósitos e pequenas ações diárias que vai fazer você mudar quem você é. Você entendeu? E o link está aqui na descrição, só você dar uma olhada lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente está construindo algo aqui, vídeo por vídeo, semana por semana, e o próximo vídeo vai ser sobre algo que eu acredito que é a base de tudo que discutimos hoje. Disciplina, o que ela realmente é, o que ela realmente exige, o que a maioria dos homens nunca vai ter de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, campeão! Campeã também, né? Talvez tenha uma moça assistindo. Tá.